Todos aqui estudam teologia, não é isso? E eu tenho uma questão com a teologia, porque se nós formos pensar teologicamente, nós não conseguimos estudar Deus. Concordam comigo? Nós não conseguimos estudar Deus, por quê? Porque um ser finito não pode estudar um ser eterno. Não dá. Não é? Então, essa é uma das questões que nós temos que pensar quando nós vamos para estudar teologia. Nós não vamos conseguir estudar teologia. No máximo, e tem uma pergunta que cai aí nos... Como é que fala? Quando você vai virar pastor? Como é que é o nome? Concílio, então. Quando você vira pastor, né? Você deixa de ser gente, você é pastor. Né? E você perde o nome também, porque aí agora eu sou o pastor Paulo. Né? Então você perde o nome. O primeiro nome é pastor, né? Todo mundo vira pastor. Não sei porquê, mas é um problema. E uma das perguntas que na maioria dos concílios as pessoas fazem é: defina Deus. Não tem jeito. Como que você vai definir Deus? Não é isso? Porque Ele é eterno. Como que você define? Ah, não, nós podemos falar das qualidades dele. Nem das qualidades a gente não pode falar, porque a gente não entende. Porque Ele é eterno. Ele pode nos estudar, mas nós não podemos estudá-lo. Porque como um ser finito pode estudar um ser eterno? Isso não é minha palavra, né? Isso veio de um livro de um homem chamado Henrique Dussel, que eu concordo com ele. Eu acho que a terminologia dessa ciência deveria de ser de uma outra forma, um outro nome, e não teologia, porque nós não conseguimos estudar Deus. Então, eu acredito que nós precisávamos pensar numa outra forma ou numa outra terminologia de ciência que vai estudar a experiência da fé. E eu acredito que isso seria mais viável, mais palpável, né, para nós. E também outra, se Deus se torna objeto do nosso estudo, porque isso é o que faz ciência, quando nós somos o sujeito e nós temos um objeto para estudar. Concordam comigo? Isso é o que faz ciência. A ciência só pode existir, principalmente uma ciência humana, ou uma ciência especial, como eles dizem que Antônio Quadros de Gouveia vai dizer que a teologia, ela é uma ciência, porém ela é uma ciência especial. Então não é muito ciência para ele. Né? Mas para mim, teologia, ela é ciência. Né? Desde o tempo dos pós-socráticos até agora, nós podemos ver que sempre existem pessoas articulando e pensando sobre Deus. Mas não fazendo uma ciência, né? Que ela é palpável, que pode. Então, se nós transformarmos Deus em objeto, nós vamos perceber o quê? Que se Deus ele é um objeto, então ele já não é mais Deus. Ele tem seus limites. E toda ciência, ela limita a sua pesquisa. Ela limita a sua pesquisa por quê? Porque ela precisa dar conta da escrita, da história, da fenomenologia, da epistemologia e tudo mais. Ela tem que dar conta. Então, ela não pode dar conta de um objeto amplo. Então, teria que se limitar. E se limita, ela se torna um objeto, e se limita, ela se torna também um ídolo. Não é mais Deus. Então, essa palavra teologia tem uma certa dificuldade da gente poder entender. E isso você não vai encontrar em livro nenhum, porque eu estou pensando agora esse negócio também. Né? Então, o Henrique Dussel você vai encontrar, porque o Dussel escreve demais. É um argentino, filósofo, historiador, teólogo, e está sendo estudado na escola de Frankfurt, né? Henrique Dussel. Não tem um prédio. A escola de Frankfurt são pensadores que se encontram em vários lugares, e o nome chama Escola de Frankfurt. O pensamento dele está sendo estudado nessa escola filosófica. Né? E ele diz isso. Então, o que dizer da teologia, então? Porque todos que estudam, eles vão... todos vocês que estudam na graduação, vocês vão ter que entregar um TCC de alguma coisa. E você vai ser graduado em teologia. Agora, se nós formos deslocar a nossa ciência
e começar a olhar de verdade para a teologia que nós fazemos, nós temos algumas coisas deficientes também, porque a teologia que nós estudamos são teologias ocidentais. Não é uma teologia adaptada ou uma teologia que sai da realidade latino-americana. Nós pensamos teologia a partir daqueles que já pensaram, século XVI, né? Século XVII, talvez século XIX, né? E como o Tillich, como, não sei se vocês estudam teologia liberal, mas deveriam. Ah, não, mas é do diabo, não. Tudo que saiu do homem não é do diabo, é do homem, não é do diabo, né? Então a gente precisa entender. E tem a teologia ortodoxa, reformada, né, no século XVI, que é de suma importância você pensar. Mas nós precisaríamos discutir as teologias a partir da realidade do nosso lugar. Então a teologia, toda a teologia, ela tem um lugar próprio e um tempo próprio. E ela não é fixa, porque se ela é fixa, acabou a ciência. Então, todos do passado que falaram estavam corretos. E se estavam corretos, nós só podemos replicar, nós não podemos mais pensar, porque é algo absoluto, está fechado. Nós não conseguimos mais desenvolver nada. E todos eles estavam passando por um problema histórico também. Então, toda a teologia ela tem um lugar geográfico, um momento na história e também uma crise social. Não sei quantos já leram as biografias desses autores de teologia, Lutero, Calvino, Zwinglio, Erasmo de Roterdã e tudo mais. Não sei, mas se você começar a ler, você vai perceber os problemas históricos que eles estavam vivendo. E com isso fez com que eles pensassem algo sobre Deus. Então é de suma importância nós aqui na América Latina pegar os métodos e não os padrões objetivos que eles tiveram no passado. Porque a nossa realidade é outra. A nossa realidade não é a mesma. Do século XVI, do século XVII, do século XIX, né? Todo mundo fala mal da teologia liberal, né? Mas tem coisas boas nela, que nós podemos tirar também. Então, seria importante que todos pudessem estudar tudo, né? E por isso que a teologia nasce. Nasce para quê? Nasce para dar uma resposta que Deus existe. É isso que a teologia faz. Nasce para dar uma resposta que Deus existe. Para a história, para o momento social, para o lugar geográfico, o ponto da onde sai o pensamento. É essa situação que nos transforma, é essa coisa que vai se realizar como teologia. Mas aí existe, pensando nisso, existem hoje a teologia ocidental, que são... O corintiano talvez não sabe onde é Ocidente, Oriente, essas coisas, então eu tenho que explicar, senão fica difícil, né? E a Europa, os Estados Unidos, mas hoje a gente já encontra teologia asiática, teologia africana, teologia negra, teologia feminina, né? Hoje nós encontramos teologia da libertação na África, teologia da libertação na Ásia, teologia islâmica da libertação. Você já pensou que coisa louca, né? O cara é escravo geral, mas ele está estudando teologia da libertação islâmica. Então, existe N vertentes de teologia hoje. Né? Existe a teologia chinesa, existe a teologia asiática, existe a teologia hindu hoje. Então, todos estão pensando alguma coisa sobre Deus. É isso. Todos estão pensando algo sobre Deus, mas por que pensam sobre Deus? Qual é o motivo de nós querermos responder às situações através do estudo sobre Deus? Por quê? Porque existe uma realidade
que nada, nenhuma ciência dá conta, quando nada dá certo, quando nenhuma ciência dá conta, nós vamos procurar onde? Lá em cima, no transcendente. Nós vamos encontrar um Deus que tem resposta para esse negócio. Então a teologia, ela não pode partir do pensamento humano. Essa é uma coisa. E a teologia ocidental, ela parte do pensamento humano para responder às necessidades, à realidade do local. Por isso que o Jürgen Moltmann, num livro chamado O Caminho de Jesus Cristo, que deve estar vendendo aí embaixo, que é da nossa editora, ele vai dizer da seguinte forma: quando o pobre encontra, ou então quando o reino de Deus encontra o pobre, ele se levanta e ele faz uma cacofonia que ele diz assim, ele se levanta a si mesmo, porque talvez é um problema de tradução, mas ele se levanta só e vai contra o sistema que o oprime. Essa é a teologia ocidental. Por quê? Porque a teologia ocidental, ela vai dizer, Jürgen Moltmann, ele vai dizer na teologia da esperança, ele vai dizer da seguinte forma: a teologia só serve se for para o povo. Então, eles pensam a teologia e depois eles colocam a teologia para o povo. Então, eles pensam a teologia, a ciência teológica, e depois eles experimentam no povo para ver se vai dar certo. Essa é a teologia ocidental. Sem relação com as pessoas, eles pensam sobre Deus e tentam experimentar essa ciência no ser humano. É isso que o Jürgen Moltmann vai falar. A teologia só serve se for para o povo. Agora, a teologia latino-americana, queridos, aonde nós estamos, o Ocidente é acima do Equador. Equador, talvez o corintiano não sabe onde é. Bom, lá na Europa, você dá uma olhadinha no mapa, você vai perceber onde é a Europa, depois você vai ficar feliz. Ah, aqui, encontrei. O corintiano vai ficar sempre feliz quando encontra coisas assim, muito objetivas, né? E muito claras, assim. Mas nós estamos abaixo da linha do Equador, então nós temos que pensar nossa teologia. E se falar que nós temos teólogos hoje, mesmo graduados, doutores, ou pós-doutores, ou mestres e tal, nós não conseguimos fazer teologia. Porque quando você pensa a teologia, já vão falar que você é herege. Que você não usou Calvino, você não usou Lutero, você não usou isso, você não usou aquilo. Não, tem que partir do Ocidente. Quem disse? Quem disse que nós não podemos pensar? Nós podemos pensar. Então vocês, como alunos de teologia, vocês devem pensar fora dessa organização que se diz ortodoxia. Todo mundo fala de ortodoxia, escreve livros sobre ortodoxia, mas ninguém fala, não, ortodoxia não dá para ter teologia ortodoxa. Ninguém fala, por quê? Porque diz que é um pensamento correto. Se é um pensamento correto, como que o homem pensa corretamente? Se a gente levar todo mundo para o meio do mato e falar, você tem que chegar num ponto e dar só uma bússola para um e ensinar as estrelas para os outros, eles vão chegar no mesmo lugar, mas os caminhos são diferentes. Quem fala que o caminho é correto que ele pegou? Como que eu digo que o meu caminho foi correto? Por quê? Porque eu cheguei no objetivo. É isso. O caminho que eu faço é o caminho correto. Então isso é a opinião correta. Ele vai falar, não, o meu caminho é correto, eu cheguei aqui. Aí o outro que fez uma volta enorme, demorou 3 horas para chegar, mas ele chegou no mesmo objetivo, ele vai falar, não, mas o meu caminho é melhor. E aí fica essa discussão boba da teologia, falando que nós somos ortodoxos, ou eles não são. Não dá, porque ortodoxia para o ser humano não dá, porque eu e você pensamos equivocadamente algumas coisas. Então não dá para ter teologia ortodoxa. Porque todo pensamento que parte do humano vai ter erro. Porque se não tiver erro, você se tornou Deus. Né? E tem um cara chamado, eu não vou citar o nome dele, mas
ele fala que ele tem a teologia correta, né? E ele foi, por muito tempo, trabalhou no Mackenzie, né? Mas ele acha que ele... né? Ele acha que ele sabe, né? Que a teologia dele é correta. Então, se não passar pelo crivo da teologia dele, está errado. Né? E aí, nós perdemos a oportunidade de pensar. Quem pensa em ortodoxia, não pensa a partir da realidade. E nós, como latino-americanos, nós temos que pensar a partir da nossa realidade. Qual é a nossa realidade econômica? Qual é a nossa realidade social? Qual é a história do nosso continente? Da onde ele partiu? O que ele fez para nascer? Qual foi os sofrimentos desses homens para que a gente chegasse até aqui? Foi bom que os europeus vieram? Foi bom que os americanos vieram? Foi. É legal que eles venham nos visitar? É legal. Mas é legal que eles aprendam com a gente também como viver uma vida com Jesus. Como viver uma vida com Deus, experimentar a nossa teologia. Então, a teologia precisava, nós como teólogos, precisávamos estudar todos os autores, sem pré-julgamento, porque cada teólogo teve o seu momento, e cada teologia teve o seu momento, e por isso ela teve o seu valor. Nós não estamos eliminando o valor das teologias, mas nós temos que olhar agora para essas teologias e criticá-las. E falar, não, existe outra coisa que podemos pensar em relação à teologia, à teoria. E a América Latina, a teologia dela, ela parte da experiência humana. Ela não primeiro pensa, ela primeiro vive, ela vivencia. E a partir de vivenciar, ela cria a teologia. É o jeito latino-americano de viver. Nós não vamos escrever primeiro para depois experimentar. Não, nós vamos viver primeiro para depois escrever. É assim, todo mundo é assim. Todo mundo é desse jeito. E se você não pensar desse jeito, você vai querer incutir na cabeça de alguém que você está correto e a outra pessoa está errada. Nós podemos ter pensamentos diferentes, mas isso não significa que nós vamos falar que o outro está errado. A única situação que acontece nesse termo é sobre a religião. A religião, ela impõe uma verdade absoluta. A teologia não pode manter uma verdade absoluta. Porque senão nós não podemos conversar. A religião precisa de algo absoluto. Jesus vai voltar. Jesus é Deus. Isso para a religião tá bom, mas para a teologia não. Deus, ele é poderoso, ele faz tudo o que ele quer, e ele manda, ele faz, beleza. Mas nós, como homens, precisamos questionar a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. Você pode. Não, mas isso é pecado. Quem disse? Quem disse que é pecado? Se até mesmo na Bíblia tem gente falando, onde você está que eu não te vejo? Até mesmo na Bíblia. Então, se tem alguém aqui fundamentalista, sou eu. Eu sou fundamentalista. Porque tudo que eu vou falar tem que estar na Bíblia. Senão, não concordo. E por isso eu quero dizer que se nós partimos da prática para a teoria, então eu queria mudar o termo dessa palestra, né, nessa introdução, da prática para a teoria. Ou então a gente conversar sobre a teoria e perceber se essa teoria ela funciona na prática. Ou nós temos que repensar
essa teoria a partir da prática que nós estamos vivendo. Então eu queria ler um texto com vocês. Então isso é só para dizer que a nossa teologia é diferente. Tem um homem chamado José Comblan, gosto muito dele, você pode comprar vários livros. Ele escreveu 74 livros, escreveu mais de 300 artigos, é um teólogo da Bélgica, né, belga, e ele diz da seguinte forma: a teologia, ela só é teologia a partir do momento que sai da experiência humana. Se não sair de lá, ela deixa de ser teologia. José Comblan, escreve Comblin, né? M-B-L-I-N, deve ser corintiano, né? Então tem que soletrar. Mas beleza. Eu queria ler aqui com vocês um texto que é muito claro. É o texto de João, capítulo 3, verso 16 e 17. E aí nós vamos tentar fazer uma relação da religião com o Evangelho. E aí nós vamos dar uma passeada na Bíblia, porque é assim que se constrói uma sistemática, né? A gente junta um monte de versículos e fala, isso aqui é isso, né? Tá legal. Vamos ler aqui, são 2 versos, tranquilo, né? Você achou? Liga aí o seu Android, abre lá no verso 16 do capítulo 3, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, com isso eu queria dizer algumas coisas que o Evangelho me permite, né? Eu ia tirar o outro telefone daqui, a dizer, qual é o papel de Jesus? Qual é o papel de Jesus nesse texto? Ele veio para salvar e ele não veio para condenar. Concordam comigo? Porque é isso que nós lemos. Então, Jesus ele veio para salvar e não para condenar. A religião, ela vem para condenar e não para salvar. Porque a primeira característica que a gente precisa saber de uma religião é que ela condena. A religião condena. Ela não salva, ela condena. Então, toda a dinâmica social que nós temos, pelo menos na América Latina, é uma dinâmica social de condenação, ou de culpa, ou de pecado. Nós trabalhamos a vida do ser humano com a culpa, e não com a libertação ou com o resgate do ser humano ou a salvação do ser humano. Por quê? Porque nós aprendemos que a dinâmica social é uma dinâmica de culpa. Então, nós, como homens e mulheres, nós culpamos os outros. E aqui, Jesus ele vai dizer, ou João, escrevendo depois da ressurreição, ele vai dizer que Jesus veio para salvar e não para culpar pessoas. E se ele não veio para culpar, a igreja também tem um objetivo de não culpar. Então, ela não pode culpar. E João Batista, no capítulo 1 de João, também ele vai dizer algo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. É a única palavra que João usa e o Novo Testamento usa para falar de Jesus. Em outros versos da Bíblia, você não vai encontrar mais tira o pecado. Então, se ele tira o pecado do mundo, isso significa o quê? Significa que não tem mais pecado no mundo. Porque se ele tirou o pecado, não tem mais pecado no mundo. Concordam comigo?
Não, né? Então, isso é o problema de fazer teologia. Porque você tem na cabeça que todos pecaram e todos estão destituídos da presença de Deus. Né? Então aí a gente fica pensando, não, todo mundo pecou. Não, pecou lá atrás, cara. Jesus já ressuscitou. E se ele ressuscita e ele morre na cruz, ele vai dizer o quê? Ele tirou o pecado do mundo. E é claro que alguns não vão aceitar viver na liberdade que Deus quer sem culpa. Porque o pecado faz o que com o homem? O pecado vai fazer o que com o homem? Vai trazer culpa. E a culpa tem alguns viés, né? Ou é a culpa natural, ou é a culpa que a religião coloca, ou é a culpa que uma pessoa coloca na outra. Por que nós trabalhamos com culpa? Porque nós queremos ser melhor do que os outros. Então, isso é um problema colonial, porque eu sou melhor do que você. Eu não sou igual. Eu sou melhor do que você. Então, por eu ser melhor do que você, você tem que ficar abaixo de mim. É isso. Então, a culpa simplesmente é para mostrar que existem pessoas melhores do que você. A religião trabalha com a culpa para falar, não, nós somos melhores do que você. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos a dizer para o outro o quê? Que você não sabe, eu sei. Na classe de teologia, não deveria de ter nem degraus e nem ser um olhando para a nuca do outro. Deveria ser uma roda onde o professor vai estar na roda, porque isso é uma forma de dizer que nós somos iguais. Porque se Jesus ele tirou a culpa, você não é maior e nem menor do que eu. Nós somos iguais. E Paulo ele vai relatar isso. Ele vai dizer, não existe judeu, grego, bárbaro, cita, escravo, livre, homem, mulher, todos são iguais em Cristo Jesus. Por que ele fala isso? Porque ele entendeu. Ele entendeu que Jesus ele veio salvar o mundo. E salvar o mundo eu não posso trabalhar com culpa. Eu tenho que trabalhar com o perdão. Porque a comunidade e os teólogos que nascem hoje, eles precisam entender que ele não está para ser maior do que qualquer um. Ele está igual ao outro. Porque se eu não for igual, eu não posso sentir a mesma dor. Se eu for maior, o problema é seu. E a religião, ela culpa para não se responsabilizar. Agora, o Evangelho, lá em Gálatas 6, vai dizer da seguinte forma: vocês devem carregar os fardos uns dos outros. É isso que Paulo diz. Paulo não diz para condenar a pessoa. Paulo diz para carregar o fardo um do outro. Então isso significa o quê? Que eu não posso culpar você. Porque eu tenho que te ajudar. E se eu culpo, eu tiro a minha responsabilidade que tenho de você. Se tu está pisando no tomate, eu tenho que ajudar você. Eu não tenho que simplesmente pisar em você. Porque é isso que nós fazemos. Nós culpamos e tiramos a nossa responsabilidade de cuidado do ser humano. Isso é a culpa da religião. Isso são os religiosos que fazem. Essa é a situação. Por quê? Porque nós não queremos ser iguais. Nós queremos ser diferentes. Então, o Evangelho, ele não trabalha com culpa. Jesus também vai dizer para os seus discípulos, quando os discípulos falam assim,
Cara, vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus, jogar um fogo aqui, mano, e fulminar com todo mundo. O que Jesus diz? Vocês precisam saber que eu não quero sacrifício, mas misericórdia. O que significa não quero mais sacrifício e misericórdia? Significa que ele, além de ter tirado o ofício dos sacerdotes, porque se ele não quer sacrifício, não precisa ter sacerdote, certo? E se ele não quer sacrifício, é porque não pode ter culpa, porque o sacrifício só é para os culpados. Só é para os culpados. Agora, eu quero ter misericórdia. Misericórdia o que é? É estender o perdão para dar a oportunidade para a pessoa errar de novo. Porque o que é mais perdão do que você falar, cara, eu te perdoo. O que significa? Você está dando outra oportunidade para a pessoa errar. Agora, ela erra se ela quiser. Isso é misericórdia. O que acontece com o pai e o filho pródigo? O filho pródigo, ou o filho, porque para mim é o pai misericordioso e não é o filho pródigo, nesse parágrafo predicado, o filho vai falar, não, eu quero que você morra. Firmeza. Te dou o dinheiro, te dou a oportunidade de você viver. E quando ele voltou tendo misericórdia. Foi perdoado. O que acontece? Foi restituído tudo. Porém, foi restituído também a oportunidade de errar de novo. E a religião não. A religião, ela culpa e ainda supervisiona você se de verdade você foi perdoado ou se você se arrependeu. Não. É assim que funciona. Por quê? Nós te perdoamos, meu irmão, porque você está transando com a sua namorada, isso não é legal e tal. Mas aí você vai ficar no banco lá um tempinho. O que significa isso? Eu perdoei, mas não perdoei muito. Por quê? Porque eu acho que você é menor do que eu. Eu sei que você está fazendo isso ou não. Quer dizer, eu sei que você não faz isso com a sua namorada, né? Mas, então, ainda bem que você não tem, né, cara? Ah, pô, você quer casar, né? Então, tá certo. É um problema, né? É um problema. Eu vou tentar te ajudar, né? Mas uma das coisas que nós temos que entender é que a religião, ela trabalha na dinâmica da culpa ao ponto de nós perdoarmos, mas não perdoarmos muito. Então, quer dizer, eu te perdoo, mas você não pode ficar livre agora. Você tem que ficar perto de mim. Então, eu vou supervisionar você. Que perdão é esse que nós estamos tendo? Agora, Jesus ele encontra com trazem uma adúltera para Jesus. O que Jesus faz? Ele abaixa, não sei o que ele escreve, talvez ele desenhou o símbolo do Palmeiras lá na areia, né? Vai jogar agora, né? Eu quero terminar antes do jogo. E aí os religiosos todos estão fazendo o quê? Qual é a responsabilidade deles? Apedrejar. E apedrejamento é matar a culpa. E aí Jesus olha e fala assim, bom, qualquer um pode atacar a primeira pedra se não tiver pecado. Alguém ataca? Aí a gente olha para a adúltera, porque adúltero não tem mais vez na vida com Jesus. Na religião, adúltero, meu amigo, acabou. O pastor pode ser mentiroso, ladrão, como você vê, um monte de coisa, mas adultera para ver. Acabou o seu ministério, bicho. Os caras destroem você. É o primeiro a te levantar e o primeiro a te chutar. A religião é isso. Então, mas não estou falando que você tem que fazer, você tem que adulterar, hein? Pelo amor de Deus, não vai, né? Porque o religioso já deve estar pensando de uma outra forma. Mas, ó,
Eu não estou apoiando o seu adultério, não, né? Mas assim, o que Jesus faz? Jesus iguala. Quando ele diz, se tem alguém que não tem pecado, pode tirar a primeira pedra, é porque ele está igualando. Ele não está colocando a mulher mais para cima ou mais para baixo. Mas ele está colocando os religiosos que se acham santos na mesma posição dela. Porque se nós estamos na mesma posição, nós podemos perdoar. Porque nós não somos mais santos, nós somos santos através do sangue de Jesus e por causa da pessoa dele, e não pelos nossos atos. Então, todos nós somos iguais. Todos nós falhamos, todos nós pecamos. Tem gente que acha que não peca, né? Tá acima da humanidade, né? Mesmo se você ficar fechado, sozinho, sem televisão, tu vai errar, mano. Não tem jeito, tu vai errar. Com computador, sem computador, tu vai errar. Se te trancarem lá, você vai pisar no tomate, mano. Todo mundo faz um quê para errar. Porque errar é bom, não é ruim. O problema é a consequência dessa porcaria depois, né? Mas o que Jesus faz com a mulher adúltera, que para a religião deveria de matar a culpa dela. Matar a culpa é matar a pessoa. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, ela tem outra oportunidade. Vai e não peques mais. Nós podemos interpretar de duas maneiras. Ela foi e não pecou mais. Então, se ela não pecou mais, ela se torna impecável. Se ela torna impecável, ela se torna não ser humano. Porque todo ser humano erra. Então, ela deixa de ser humano. Ela é uma desumana. Então, ela pecou. Então, o que é perdão e o que é perdoar é dar mais uma oportunidade para a pessoa decidir se ela vai errar ou não. Então, Jesus, ele iguala o religioso à adúltera. E isso significa que não existe diferença do pecado. Existe sim a culpa que essa mulher carrega. Não sei, mas no Antigo Testamento diz que se a mulher é abusada no campo, ela tem até direito de dar uma voltada na sociedade. Mas se é na cidade, ela devia de gritar. Então, se ela é abusada na cidade, ela não tem direito, ela tem que ser apedrejada, né? Então, o Evangelho, ele iguala para que a culpa seja dividida para todos. A religião culpa um para não se responsabilizar pela vida do culpado. Agora, a vida cristã, ela é responsabilidade. Se não é responsabilidade, não é vida cristã. Ah, eu vou orar por você. Não fala nada. Pode orar o que você quiser. Porque João diz, se o teu irmão está passando necessidade, ele não fala o que é, qual é a necessidade, e você, tendo recurso desse mundo, encolhe o braço, pode o amor de Deus estar nele? Não pode. Então, é responsabilidade. O que a religião faz? Ela responsabiliza a pessoa. A religião joga toda a responsabilidade em cima do erro dela. E acabou. E Jesus, ele vai falar, olha, eu vim não para que vocês façam sacrifício, mas que vocês tenham misericórdia. Então, Jesus, ele trabalha tirando a culpa. Lá em Lucas, capítulo 23, verso 33, vai dizer o quê? Vai dizer da seguinte forma, é a primeira frase de Jesus na cruz. Qual é a primeira frase de Jesus na cruz? Vamos lá, teólogos, vocês leem livro, mas não lêem a Bíblia? Vamos lá.
O que diz lá em Lucas 23, 33? Pode abrir a Bíblia, não tenha vergonha, viu? Vale a pena. Jesus, crucificado entre dois marginais, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O que significa isso? Significa que Jesus está na cruz, ele sabe o que está fazendo. Ele está na cruz. E quem o violentou e quem o jogou quem jogou culpa sobre ele, não sabe o que faz. E Jesus na cruz, ele não aponta, mas sim perdoa. Isso significa uma coisa muito maior do que qualquer teologia. Isso significa que todos os culpados que crucificaram a Cristo na cruz foram perdoados. Isso também tem uma outra conotação. Quem está na cruz sabe o que faz, que deve perdoar. E quem não está na cruz não sabe o que faz e precisa ser perdoado. Então aqueles que pecam ainda não entenderam a posição do cristão que é na cruz. E se a posição do cristão é na cruz, a posição e o direito e o dever dele não é não perdoar, é perdoar. Essa é a posição cristã de qualquer cara que se entregou a Jesus. É perdoar, porque ele está na cruz, é o que o Paulo fala. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu agora vivo crucificado. Isso significa que ele entendeu que todas as coisas que ele precisa fazer, a maior delas é perdoar. Ou a única coisa que o cristão precisa fazer na sociedade é perdoar. Porque aqueles que não encontraram Jesus ainda não sabem o que fazem. Pode pregar, eu deixo. Depois você faz uma pregação sobre isso, vai ficar muito legal. Tá bom? Não tem copyright, não precisa falar que foi o Macarrão que disse, está tudo certo. Mas assim, é algo que nós não pensamos. Nós pensamos no pensamento paulino. Nós pensamos no ser cheio do Espírito Santo. Nós pensamos na doutrina toda. Na justificação, na ressurreição, na redenção. Sabemos de cor todos os versículos que falam sobre isso. Mas falar da atitude de Jesus que ele teve para com a sociedade na época que ele estava sendo morto, ninguém fala. Porque isso é vida cristã. Vida cristã é fazer teologia todo dia. Por quê? Porque aquele que está na cruz não pode condenar. Ele é o condenado. E se ele é o condenado, ele está culpado. Então o que ele fez? Ele trouxe toda a culpa para ele. E isso é o que João profetizou no primeiro capítulo do Evangelho de João, João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala, Pai, e tem teólogos que vão dizer que ele estava variando, porque ele sofreu demais. Bom, se ele estava variando, estava inconsciente, então ele deixou de ser Deus. Deixou de ser Deus. Mas ele estava sofrendo lá, e por sofrer lá, ele perdoa. Quem ele perdoa? Toda a relação da sociedade que existia na época, porque todos estavam lá, religiosos, soldados, governantes, pessoas normais, anormais, débeis mentais, estava tudo lá. E ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós formos trabalhar a questão do pecado, nós temos que trabalhar a questão do perdão. E o perdão, ele vem para eliminar a culpa. E se eliminou a culpa, meu irmão, se você já foi perdoado, você está livre. Você não precisa levar a culpa para lugar nenhum. Porque Jesus na cruz, ele perdoou você. Levou a sua culpa no madeiro. E nós trabalhamos com as nossas culpas e por
por a gente não conseguir resolver as culpas que temos, nós jogamos no outro. Ele é culpado porque eu sou assim. Ele é culpado porque eu sou assim. Ele é culpado porque me estuprou na infância e agora ele é culpado desse negócio. Ele é culpado porque eu uso droga. Ele é culpado porque eu sou violento. Ele é culpado porque ele me fez. Então você não precisa jogar a culpa em mais ninguém. Porque o Cristo já perdoou. E quando Paulo fala sobre perdão em Efésios, capítulo 1, que ele vai falar que ele nos perdoou, que é a primeira bênção espiritual nas regiões celestiais, esse perdoar tem conotação de ecoar, que vai passar da cruz até agora, para nos alcançar. Então, quando ele está berrando lá na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, esse perdão está ecoando pelos séculos, alcançando o homem que o entregou. É isso. Se nós sairmos daqui entendendo que a prática da teologia é nós entendermos o perdão que Deus nos deu na cruz. Agora, quem está nele não pode culpar. Por quê? Porque eu estou nele, não posso culpar, não posso escravizar ninguém, não posso dizer que você não sabe. Se você não sabe, você tem o direito de receber o perdão, porque você não sabe. A partir do momento que eu sei, eu sou responsável pela minha ação. Então, se eu sei, eu tenho que estar na cruz, porque é lá. A religião, ela fere pessoas, ela abre feridas. A religião, ela faz isso, ela abre feridas. O Evangelho não. O Evangelho sara feridas. E é isso que ele fala. Eu levei sobre mim as suas enfermidades. Então, agora, a religião, por encostar no outro, e tem muita gente aí usando um jargão que eu não concordo muito, que a igreja são vários porcos espinhos juntos, porque um vai ferindo o outro, porque é assim que você tem que aprender. Não, não é verdade. Jesus já levou as nossas feridas. Se ele levou, eu não tenho direito de ferir ninguém. É a mesma coisa da vingança. Paulo, ele vai dizer que quem vinga é Deus. E se Paulo está dizendo que quem vinga é Deus, nós não temos o direito de nos vingarmos. Porque se nós nos vingarmos, nós estamos culpando aquele que nos culpou. Porque essa é a dinâmica da violência. Culpar aqueles que nos culparam. Você tem um Deus na cruz que diz da seguinte: foi você mesmo que pregou aqui minha mão no madeiro. Me tira daqui para você ver o que eu vou fazer com você. Espera aí um pouquinho aí que eu vou descer da cruz aqui quando o cara pegar um pé de cabra e arrancar esses pregos aqui para você ver. É esse Deus que você acredita? Parece que nós acreditamos mais num Deus islâmico do que num Deus cristão, que perdoa, que tem misericórdia, que ajuda, que coopera, que levanta, que escuta, que para. Nós acreditamos num Deus que ele é poderoso, que ele vem com fogo e que ele vai meter fogo em você, vai passar a espada, porque Deus é nosso juiz, ele vai julgar você por causa de tudo aquilo que você disse. Não entendeu. Então, se não entendeu, precisa fazer o quê? Ser perdoado, porque não entendeu. Não entendeu? Está falando mal de mim? Então eu vou mandar Deus jogar fogo em você aí. Peraí que eu vou pedir para Deus lançar uma seta em você, passar espada em você, acordar você.
E ainda usa de piedade e fala assim, eu orei e Deus me mandou falar para você que tu tá demitido. Que você tem que sair dessa escola porque tu tá tudo errado. É a dinâmica da violência. É a dinâmica da culpa. E aí se você vai embora de cabeça baixa, e ainda a religião vai falar assim, ó, se for visitar, tá em pecado. A religião age assim. Além de excluir, impede aqueles que são amigos de continuar a amizade. Não é louco esse negócio? Você está sendo treinado para excluir pessoas, gente. Olha a coisa maluca que é. Você corre atrás do pecador, corre atrás para ele aceitar Jesus, para vir para a sua igreja, o cara se converte, chora, você chora com ele, ele erra, você põe ele para fora. Meu, a religião é esse negócio, cara. A religião é isso. Mas o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho é mais uma oportunidade. O evangelho é tirar a culpa. Tu tá errado. Pisou no tomate. Transou com outro homem. Transou com outra mulher. Não, vamos pôr no banco, vamos excluir. Não, ele não pode pertencer à nossa comunidade mais. Tira do hall de membros. Tira do hall de membros, mano. O cara acha que dentro da igreja dele, ele é Deus, ele pode riscar. Mas ele não sabe que tem um outro livro que foi Deus que escreveu. Que se Deus escreveu o seu nome lá no livro da vida, quem pode apagar? Quem pode apagar desse rol de membros? Do cara que não vai ter guarda-roupa, viu, Minas? Você não tem mais guarda-roupa. No céu não vai ter. Ah, então. Então já aprende, porque aqui é um pedacinho do céu. Né? Se não pode ter muita roupa, então tá certo, é isso mesmo. Mas só que não vai usar preto, vai usar branco. Porque é o que João fala, né? Quem são esses palmeirenses que estão subindo, né? É roupa branca, de tão branco, brilha verde. Não vai brilhar preto? Fala. Não vai, cara. Não brilha. Preto não brilha. Né? A cor preta não brilha. Não tem jeito. Então vai brilhar verde. Né? É uma coisa que nós temos que entender. É que nós trabalhamos na dinâmica da culpa e a gente não avalia o evangelho. Que Jesus, ele inseriu pessoas. Ele trouxe para perto as pessoas que não conseguiam desenvolver a vida, que foram excluídos pela sociedade, que foram abandonados pela sua família, que foram abandonados pela religião. Jesus veio para esses caras. Jesus não veio para os sãos. Ele mesmo diz, eu vim para os doentes. Então, doente tem ferida. O evangelho veio para sarar a ferida de doente. O evangelho não veio para abrir feridas. E é o que a gente vê na religião, abrindo feridas, estragando pessoas, destruindo gente. E nós falamos na faculdade, não, o outro é imagem e semelhança sua, de Deus. E nós destruímos a imagem e semelhança de Deus e caracterizamos ele como o diabo. Foi usado pelo diabo. Como assim? Foi usado pelo diabo. Como assim? Só porque criticou você? Só porque pensou diferente de você? Só porque argumentou algo que aprendeu e que precisa discutir, dialogar? É do diabo esse negócio? A religião, ela demoniza ideias diferentes. O evangelho não. O evangelho, ele não demoniza. Ele demoniza só quando nós estamos indo para a cruz e as pessoas não querem que você vá.
Porque é isso que Pedro disse para Jesus. Não, você não vai. Pô, cala a boca aí, diabo. Né? Então, quando nós estamos indo para a cruz, vão ter vários demônios que vão aparecer. Mas a cruz é o lugar de tirar a culpa. Não é o lugar de apontar culpa. E nós trabalhamos dessa forma. A religião vai culpar, a religião vai impedir de você estar na cruz. Você vai perdoar esse cara, tu é otário, hein? Aí, já era. Perdeu um amigo. Pô, você ganhou um galho, cara. Não perdoa não, mano. Essa mina, esse cara, não perdoa mais. É isso. Quando você fala, não vou perdoar você, você está sendo maior do que Deus. Porque se Deus perdoa, por que você quer ser maior do que Deus? Então eu quero dizer para você que o seu pecado não é maior do que a misericórdia divina. Os outros podem colocar peso em você. Porque essa é a dinâmica social da América Latina, culpar. Que nós aprendemos isso. Mas o seu pecado não é maior do que o nosso Deus. Isso você precisa ter na cabeça. Porque tem gente que está carregando culpa há muitos anos, achando que ninguém pode perdoar. E mesmo aqueles que estão carregando culpa estão dizendo, Deus não pode perdoar o meu pecado. E se Deus não pode perdoar, Ele deixou de ser Deus. E se Ele deixou de ser Deus, a misericórdia acabou. Então eu sou maior do que Ele. Não existe nenhuma forma de viver sendo escravo. Não dá mais. Você tem que ser livre do pecado. E a Bíblia deixa muito claro como nós nos livramos do pecado. Confessai os vossos pecados e Ele vai te perdoar. João 1,9. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. E não tem iniquidade que Ele não possa limpar. A única forma é confessar. E aí, porque a dinâmica está tão grande dentro das comunidades que nós não confiamos em ninguém e nós não praticamos o que Tiago diz. Confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis sarados. Ele não fala, presta atenção em quem você vai falar, porque pode virar fofoca. Ele só fala, confessa, que você vai ser sarado. Fala a verdade. Você vai ser curado. É assim. Jesus não perguntou para os discípulos, nem para a população que estava seguindo ele, para entrar na casa de Zaqueu. Ele só olhou para Zaqueu, Zaqueu, vamos aí comer na tua casa, velho. Tem uma feijoada aí? Não, feijoada não tem porque ele era judeu. Né? Mas devia ter um carneiro lá, né? Que é o melhor churrasco do mundo. Então vamos comer um carneiro frito aí. Vamos lá. Ele não perguntou para ninguém, será que se eu for lá na casa do cara, ele vai... Alguém vai falar alguma coisa? Não, porque Zaqueu precisava ser perdoado. Zaqueu precisava do perdão. E por isso, ele entrou. Nessa casa chegou a salvação. Ficou pobre, chegou a salvação. Jesus trabalhou com culpa, falou para ele, você está devendo muito, roubou muito, seu desgraçado, não sei o quê. Entrou para comer, para dividir a vida com o pecador. O Evangelho está lotado disso. Por que ele está junto com os pecadores? Porque são os pecadores que precisam de perdão, de ser retirado o pecado. Os santos não precisam. Vou contar uma história para você. E depois a gente termina.
Eu fui entregar um presente num prostíbulo, que esse prostíbulo chama Vintão. É uma casa amarela na Rua Marina. Eu vou apresentar para o Daniel esse prostíbulo. Nós vamos juntos lá. Eu posso entrar no prostíbulo, se você não pode, é problema seu, né? Mas eu posso. Aí entrei lá para entregar presentinho, era Dia das Mães, nós fizemos um chocolatinho e tal, entregamos para todo mundo que estava no Vintão lá. E olha, não tem mulher feia nesse Vintão. Posso falar porque eu vi todas, muito bonitas, né? Não desejei nenhuma, eu não consigo desejar, eu acho que é porque eu sou velho, né? Porque eu não desejo mais ninguém, só desejo a minha esposa. E coitada dela. Aí entreguei os docinhos, aí teve uma menina chamada Simone, que veio e falou assim, o que você é? Eu falei assim, sou crente em Jesus. Você é crente em Jesus? Eu já fui, tenho várias músicas aqui. Eu falei, pô, que legal, canta uma aí pra gente ver. Aí sentei lá no sofá com a mulherada, e ela começou a cantar, e eu fiquei muito feliz de estar lá. Que eu gosto mais de ir no prostíbulo do que na igreja, né? Mas é um problema meu. Porque o culto lá tá mais perto de Jesus lá, eu acho. Bom, não sei, talvez a sua igreja seja diferente. E aí eu entrei lá e tal, sentei, a menina cantou bem pra caramba. Nossa, cara, eu nunca vi uma mulher cantar. É lógico que ela estava cantando as músicas dela lá, que eu não gosto muito do teor da letra. Mas ela estava cantando ela, mas eu achei muito certinho. Aí eu chamei um cara que tem um estúdio na nossa comunidade. Vem cá, vamos lá ver essa mina cantar. Mas aonde? Chega aí, vamos lá ver. Aí bati na porta, a cafetina abriu, falei, entra aí. Aí eu entrei junto, empurrei o cara para dentro do prostíbulo. Ele falou, meu, mas aqui, eu falei, aqui, mano, aqui tem uma mina que canta muito. Aí chamei a Simone, chega aí. Tem um cara aí que tem um estúdio, talvez a gente possa fazer um negócio junto, gravar um CD, eu ajudo você a gravar um CD. Ah, mas gravar CD de prostituta? Pode achar o que você quiser. Porque já tem um monte de prostituto aí cantando e você não fala nada, né? Tem... as bandas por aí são a maioria prostituídas, mãe. Então é melhor trazer uma prostituta já para cantar logo, né? Porque o cara se vestir de santo e não é, pô, né? Cobra aí 60 mil para fazer 1 hora de show, cara. Que é isso, né? Quantos aqui ganham 60 mil por hora? Ninguém 60 mil por hora. Talvez 1 centavo por hora a gente ganha aqui, somando tudo, talvez, né? Aí eu falei, Simone, canta aqui pro cara. Ela falou, qual música você quer que eu canto, pastor? Qualquer uma. Canta do seu repertório. Ela cantou uma música dela, que ela fez. E ela começou a cantar. E aí o cara que é do estúdio começou a arrepiar, que ele já era pentecostal, né? Aí eu falei para ele, não vai falar em línguas aqui, cara, por favor. Né? Aí ele começou a ouvir, aí desce uma mulher, uma outra moça que estava trabalhando nos quartos, desceu brava. Simone, você que estava cantando, não sei o quê. Eu estava cantando com o pastor aqui. Então, enquanto você estava cantando, teve um homem lá em cima que broxou. Sentou na cama, começou a chorar. E eu lá, ouvindo tudo isso, mano. O que será que aconteceu? Eu olhei para a menina e falei, acho que ele era crente. Aí a menina falou, eu também acho, se arrependeu na hora. E agora eu vou cobrar como? Esse negócio? Ficou bravo, porque perdeu o dinheiro. Então você vê. Até no prostíbulo tem gente que se converte. Com prostituta cantando. É um culto maravilhoso. Faz tempo que eu não vejo uma conversão genuína que nem esse cara que chorou lá na cama. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu culpar essa mulher
pelos atos que ela pratica, eu teria acesso a ela. Ela foi cantar na nossa comunidade, domingo retrasado. Não sei se sua comunidade deixaria uma prostituta cantar, mas lá na nossa comunidade a gente deixa. E ela cantou. E o pessoal falou, vai, canta mais uma, canta mais uma. E ela cantou várias músicas. E aí eu fiquei tão feliz de saber que tem uma comunidade que recebe, que insere, porque nós temos que acreditar que quem convence é o Espírito Santo, não é você. O religioso vai colocar barreiras por causa dos dogmas, por causa das posições. Não pode cantar. Porque aqui nós somos santos e nós não podemos cantar essas músicas. Aí canta aquela música, eu quero é Deus. Pô, mas vai cantar no carnaval essa porcaria. Né? Mas assim, não tem nada, não tem conteúdo. Né? O que eu quero dizer? Jesus, ele ouviria essa mulher cantar? Essa é a pergunta. Agora, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? Quem é? Não é Deus? Se é Deus, por que você quer fazer o papel de Deus? E convencer é vencer junto. Não é ficar na orelha, pô, Carol, você, cara, para, mano, tá errado, não sei o quê, né? Isso não é convencer. Convencer é vencer junto. Só vai vencer junto Deus que está junto. Ele que vai ajudar você a vencer. Então Jesus, quando ele fala o Espírito Santo vem para convencer você do pecado, da justiça e do juízo, é porque ele está falando, eu estou mandando aqui Deus para vencer junto o seu pecado. Ele não está falando que vai te culpar, ele está falando que vai vencer junto. Vai trazer você, vai levantar você de novo da culpa que você está carregando. É a Trindade toda trabalhando para tirar culpa. E nós, como religiosos, trabalhamos numa multidão para exercer a culpa. Porque se o Espírito Santo também veio para vencer o pecado, convencer, ou seja, vencer junto com o pecador, qual é o problema de uma prostituta cantar na igreja? A igreja é para quem? Só para os santos ou para os pecadores? O templo é um espaço público onde todos precisam ter acesso. Travestis, prostitutas. Domingo eu estava dando uma bronca num travesti que fez a transvaginal. Estava tomando café lá na minha casa, aí eu dei uma bronca nele, porque ele não lavou os pratos que deveriam de lavar, comeu, deixou lá. Eu falei, cara, você não pode fazer isso. Mas o senhor tem que cuidar melhor da sua ovelha. Ele disse isso. Eu sou sua ovelha. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho ovelha sem genitália, cara. Já foi castrado, né? Eu falei, é verdade. Eu tenho que lavar seu prato mesmo. Tá tudo certo. Deixa aí que eu vou lavar, cara. Vou cuidar de você. E ele foi na igreja comigo. Se eu falasse outra coisa para ele, ele iria? Talvez não. Talvez abandonaria. A igreja é o lugar de conversão? Também, mas não só lá. Em todo lugar. É lugar de conversão. Não só lá. Então, uma teologia que vai para a prática é uma teologia que repensa os valores do ser humano sem culpa. Por que Jesus tira o pecado do mundo? Porque o religioso vê primeiro o pecado para depois ver a pessoa. Jesus não, ele tira o pecado para a gente ver a pessoa. E aí está a realidade cristã, a prática cristã. A Bíblia nos diz que nós temos que trabalhar para perdoar e não para culpar. Quem sou eu
para culpar a menina que cantou no prostíbulo e impediu do cara de ter um orgasmo? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas Deus pode. Deus estava lá. No ato sexual, Deus estava lá. O cara se arrependeu. A igreja estava lá, fazendo. É a prática do Evangelho. Que teoria a gente tem aprendido? Nós temos aprendido a teoria do perdão sem supervisionamento. Nós temos aprendido a teoria de perdoar. Claro, nós não vamos esquecer de uma hora para outra. E essa é a realidade social. Nós perdoamos e nós temos que trabalhar para sempre, todo dia, quando olhar o pecador, perdoá-lo de novo. Até que isso suma da nossa cabeça. Mas nós perdoamos para deixar livre e não para escravizar pessoas. O Evangelho veio para isso. Ele não veio para escravizar ninguém. Ele veio para dar liberdade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade só é verdade quando liberta. E não quando escraviza, não quando culpa, não quando crucifica. A verdade, ela veio para libertar. Então o Evangelho, ele veio para dar liberdade. Então, se nós pensarmos nisso, Lutero estava certo. Lutero, ele disse para os seus alunos de mesa, de bar, porque ele enchia a cara num bar na Alemanha, e todo mundo ia ouvi-lo. Ele falou, a única coisa que poderia deixar de tudo o que eu escrevi é um livro sobre liberdade, chamado Da Liberdade Cristã. O resto pode jogar fora. Ele diz isso. Porque naquele texto ele vai falar, eu sou livre de tudo, mas sou escravo de todos. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quero, mas eu sou escravo das pessoas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu tenho liberdade. Mas por causa de você, eu não vou fazer. Porque eu tenho responsabilidade com a tua vida. Eu poderia até sair com um monte de mulher, mas por causa de você eu não vou sair. Porque eu tenho responsabilidade. Porque se eu jogar o pecado na tua vida, é melhor que eu amarre uma corda no meu pescoço e me jogue do poço. O que ele está falando? Ele está falando, cara, você tem que trabalhar com a vida e não com a morte. A culpa mata na religião. O Evangelho da vida. Então, como praticar isso? Socialmente, praticar isso é quase impossível. Porque nós somos humanos. Nós vamos lembrar amanhã do erro que a pessoa cometeu com a gente. Mas isso me dá a possibilidade de libertá-lo de novo da minha vida. E continuar perdoando até que ele seja livre de mim. E não coloque a pessoa abaixo de você se ela errou, porque ela ainda continua sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo errada. Não coloque pessoas abaixo de você. Não escravize pessoas. Isso já vai te ajudar muito, muito. Viver sem culpa e sem culpar. Beleza? Eu vim para salvar o mundo e não para condená-lo. Essa é a teologia. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu aplico isso no fim da minha vida. E no caminhar da minha vida, eu ajudei vários a eliminar a culpa. É o que Jesus fez. E isso foi chamado do quê? De bondade. Foi chamado de bondade.
Ah, mas aí está muito livre, pastor. Vai falar com Jesus então. Eu não posso fazer nada. É o que Jesus fala no Evangelho. É o que ele vive. Beleza? Da teologia para a prática. A teologia está na cruz. E a cruz só me diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quer fazer teologia prática? Fique na cruz. Perdoe as pessoas que te ofendam. Não violente ninguém com as suas palavras. Reconheça nele a pessoa que está nele, o Deus que vive nele. Não demonize ninguém porque pensa diferente de você. Dialogue com ele para saber que ele também é gente, para saber que ele também é pessoa e que é alvo do amor de Deus. Nós usamos muito as 4 leis espirituais, mas as 4 leis espirituais é metodológica para culpa. Deus te ama, mas você é pecador. E é individualista também. Deus te ama, mas você é pecador. Jesus tem um plano para a tua vida, mas você tem que aceitar ele. E ele vai te levar para o céu. A culpa está aí. A metodologia de Jesus não é assim. A metodologia de Jesus não é desse jeito. A metodologia de Jesus é: eu perdoo você. Você me segue se você quiser. Eu curo você, mas você me segue se você quiser. Eu levanto você, mas você me segue se você quiser. Está livre. Vai, pode ir. Como ir se só Ele tem palavra de vida eterna? Como abandonar esse Deus que me ama tanto? Como abandonar? Porque Ele diz, vinde a mim todos vós